Olá, pessoal, tudo bem? Então, trazemos slides para vocês para ajudar na aula anterior. A gente falou sobre regionalização do espaço mundial e hoje eu gostaria que vocês observassem esses slides, né? Fizessem uma leitura e tem algumas imagens para ajudar vocês a entenderem por que a gente faz uma divisão, por que a gente agrupa, né? Regionalização significa isso, agrupar para estudar, para melhor compreender. Aí vem aqui um mapa, né, um mapa mundi, trazendo informações de continentes, oceanos e países. Claro que numa dimensão muito pequena a gente não conseguiria compreender com clareza o que a gente precisaria, porque a quantidade de detalhes ou de informações são insuficientes para uma compreensão maior. E por isso há uma necessidade de regionalizar. Aqui a gente vai ver uma forma de regionalizar que seria através dos oceanos. Oceano Pacífico, Atlântico, Índico, Pacífico de novo, né? O glacial Antártico e o Ártico, as geleiras no caso. Aqui a gente já vai ter os continentes com nomes, né? O continente americano dividido aqui em três, né? América do Norte, América Central e América do Sul. O continente europeu, Ásia, África e Oceania. E a Antártida aqui embaixo. Como a gente já viu na aula anterior, a explicação de cada conteúdo ou de cada continente, a importância de cada um deles, a gente vai observar um pouquinho mais aqui quando se fala nessa divisão em três mundos. A Ásia, Europa e Oceania e África são considerados o velho mundo. Por quê? Porque esses continentes já existiam há milhões de anos, né? Há muito tempo atrás. E daqui da Europa vai sair os países que vão visitar pela primeira vez ou vão descobrir, né? Do modo de vista registrado, né? Porque já havia os índios, mas a partir daquele momento que os europeus ou os brancos estão chegando nesse território, então isso consta como um marco de descobrimento. Na verdade, é um descobrimento histórico, porque pessoas já haviam, né? Então, assim como o novíssimo continente, que é a Oceania. Esse é o mais recente, né, da história da descoberta pelos portugueses ou na verdade, pelos europeus, né? Uma mistura de portugueses, espanhóis, franceses que saíram, né, para dominar o mundo. E aqui uma outra regionalização que é bipolar, ou seja, dois polos mundiais. Esse aqui foi o período da Guerra Fria, né? Com os capitalistas e de vermelho dominando uma parte do mundo e o outro lado, esse verde, representando os socialistas e dominava a outra parte do mundo. Essa outra regionalização é através do primeiro, segundo e terceiro mundo, uma classificação também que vem depois da Segunda Guerra Mundial, nesse período aí de divisão mesmo entre os países que eram socialistas, os países que foram capitalistas e os outros, os periféricos, né? Então, está classificado também pelo termo de desenvolvimento. Aqui vai ter uma explicação, espero que vocês leiam, né? E entendam um pouquinho mais o que significou primeiro mundo, segundo mundo e terceiro mundo. Está relacionado com o modo de vida das populações nessa configuração. E aqui vai falar um pouco mais sobre os países desenvolvidos ou países subdesenvolvidos. Aí está relacionado com a forma de vida também das pessoas. Então a gente já viu que o mundo pode ser bipolar, quando tinha só duas formas, duas grandes potências dominando o mundo. Depois vai para uma nova ordem mundial, que agora são vários países que dominam, né?
aí está relacionado com os países que são desenvolvidos do ponto de vista tecnológico, e isso vai configurar também uma qualidade de vida da população diferente, né? E aí entre os países desenvolvidos, em desenvolvimento e os ainda subdesenvolvidos. A mais nova ou mais recente configuração é Norte e Sul, que consequentemente vai ser os mesmos países desenvolvidos, a configuração é a mesma, né? Os países desenvolvidos tecnologicamente, as melhores qualidades de vida vai estar relacionado com os países do norte, os que estão lá em cima, que também eram os países de primeiro mundo. Os países aqui embaixo são os países que ou desenvolveram a sua tecnologia tardiamente, ou países que estão em desenvolvimento. E aí também eram os países que foram considerados subdesenvolvidos, foram considerados de segundo e terceiro mundo, e hoje são países do sul, ou seja, país pobre. Mas eu quero que vocês observem que essa linha que divide aqui em norte e sul, o norte está acima, né? Se a gente for pensar na linha geográfica que divide o mundo em hemisfério norte e hemisfério sul, essa configuração aqui não tem nada a ver, não faz parte. E observe que ela desce aqui da linha do Equador, que é onde divide, se fosse considerar do ponto de vista geográfico. Mas como a gente está falando em critério socioeconômico, nós estamos falando de condições sociais, econômicas, né, e políticas, o que determinam se um país está desenvolvido ou em desenvolvimento. E a Austrália está bem aqui abaixo dessa linha, mas ela está classificada como país norte, porque a Austrália é um país altamente desenvolvido. Aqui nós estamos falando da Oceania, né? Mas foi caracterizada a Austrália porque a qualidade de vida da Austrália se compara aos países de primeiro mundo, aos países do norte, aos países altamente desenvolvidos. E por fim, tem aqui uma explicação também sobre como está dividida essa parte aí de países país do norte e país do sul. Vai trazer uma explicação de que nem todos os países estão nas mesmas condições, mesmo estando considerados países do norte ou países do sul, eles possuem uma condição diferente entre os países e, consequentemente, entre a população. Então, existe países pobres, existe países ricos, mas mesmo entre os países que estão considerados países ricos ou desenvolvidos, a riqueza ou o desenvolvimento deles não são proporcionais para todos os países. Existe diferença. Assim como os países subdesenvolvidos ou em desenvolvimentos ou países do sul estão também em níveis de desenvolvimento desiguais.